E aí galera, tudo bem? Então, nossa ideia nesses vídeos aqui é falar um pouquinho sobre a economia do dia a dia, aquela economia diária que a gente usa. Eu não vou falar aqui de investimento, de dinheiro, porque a gente que é trabalhador nem tem como investir, né? Na verdade, você tem que fazer o dinheiro esticar para chegar no final do mês para pagar as contas. Então, vamos falar daquela economia real, aquela economia que você sente no teu bolso no dia a dia, quando vai no mercado ou vai abastecer o carro, por exemplo. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa parte de combustível. Tem um posto aqui no centro da cidade, bem comum, bem conhecido, onde o litro da gasolina, tanto comum como aditivada, está R$ 5,29, como você está vendo aqui na plaquinha. E o litro do álcool é R$ 3,39. Só pela diferença no valor do litro, você já repara que parece ser mais vantajoso realmente colocar álcool, concorda? A gente faz uma continha que foi explicada para a gente lá atrás, quando os carros flex começaram. Basicamente, se você multiplicar o valor do litro da gasolina por 0,7, certo? Aí você tem o valor que fica igual o etanol. Se for naquele valor, tanto faz se colocar álcool ou gasolina. Tudo bem? Então, nesse caso, se eu fizesse essa continha, e se o litro do álcool estivesse a 3,70, significa que estaria igual. Tipo, tanto faz colocar álcool ou gasolina, que o rendimento seria o mesmo. Mas nesse caso, o litro do álcool está 3,39. Dá 31 centavos de diferença, né, a mais de vantagem se você colocar o álcool. Agora, se a gente fizer isso na prática, também a gente tem que pensar que cada carro tem um consumo diferente. Né? O meu carro, por exemplo, ele faz na estrada, certo? 8,13 quilômetros com 1 litro de combustível gasolina. E faz 7,14 quilômetros com 1 litro de combustível álcool. Então é muito perto o consumo do álcool e da gasolina para o modelo do meu carro, certo? Isso varia um pouco de carro para carro, de pessoa, de fábrica para fábrica, de motor a motor. Você vai ter que fazer essa análise. Pode variar de 0,7 a 0,75, até menos 0,7 um pouco, em relação ao consumo do álcool para gasolina. Tá legal? Bom, então continuando a minha explicação, eu fiz essa viagem de 350 quilômetros. Então eu abasteci e enchi o tanque com álcool, certo? A viagem de 350 quilômetros. Então, se eu pegar e dividir 350 quilômetros pela média que ele faz por litro, né? Ele faz 7,14 km por litro, vai dar 49,01 litros de combustível gastos. Se eu multiplicar esse valor pelo valor do litro do álcool que eu consumi, que eu paguei aqui no posto de Ponta Grossa, eu tive um custo nessa viagem de gasolina, de álcool apenas, de R$ 166,17, tá? Então, esse foi o custo que eu paguei para chegar lá, tá? Daí, o tanque esvaziou e tal, e eu voltei para Ponta Grossa. Só que lá em Camboriú, eu achei um posto cujo preço da gasolina é exatamente igual ao preço da gasolina aqui no Paraná, R$ 5,29, tá? Só que o álcool lá é mais caro que a gasolina. O álcool lá tava o posto mais barato que eu achei, que era esse, um posto de Bandeira, ele estava R$ 40,49. Era o valor mais baixo que eu achei do álcool. Então, como eu fiz a conta antes, eu vi que não fazia muita diferença se eu usasse o álcool e a gasolina, e eu queria testar o consumo do carro se eu usasse a gasolina, queria ver se ele é mais econômico. E, na verdade, acabou dando esse resultado de 8,13 km por litro que meu carro fez. Né? Então, se eu usasse o álcool lá, eu ia gastar R$ 220,05, né? Mais caro que aqui, né? O álcool daqui. Mas como eu coloquei a gasolina, né? Porque daí eu queria fazer esse teste, eu acabei completando o tanque, 350 litros também, e como o consumo foi de 8,13 km por litro de gasolina, nesse caso, multiplicando pelo 5,29, que foi o preço que eu paguei, custou R$ 227,73 a viagem da volta. Isso significa que eu tive uma economia, né? Eu teria feito uma economia, se eu voltasse com o álcool no mesmo valor de Ponta Grossa, de R$ 61,56 por viagem em relação à gasolina. R$ 61,56, tá? Se eu abastecesse com álcool lá, ainda assim seria um pouquinho mais econômico, R$ 7,68 de economia, com o preço do álcool a R$ 4,49 como estava lá. Mas como eu coloquei a gasolina para fazer esse controle, né, do meu carro em relação ao consumo dos dois combustíveis, então eu gastei R$ 227,13 para encher o tanque de novo, quando eu cheguei aqui, né, que eu esvaziei o tanque, cheguei, completei,
E aí a economia que eu percebi foi de R$ 61,56. Isso vale para a cidade também, lógico, né? Na cidade você gasta mais, porque você fica o carro mais tempo parado, em sinaleiros, não acelera tanto, não pega como se diz, uma velocidade de cruzeiro, né? Que economiza mais na estrada também. Então, nesse caso, você acaba também tendo um consumo diferenciado de álcool de gasolina, mas claro que consome mais na cidade, tá? Mas com a base da estrada, nós podemos afirmar que hoje, em Ponta Grossa, de uma maneira geral, esse é um posto que eu sempre vou porque eu confio nele, na qualidade do combustível que tem lá. Mas tem vários postos muito bons, com preços equivalentes aí do combustível, do álcool e da gasolina, mas se você quer economizar nesse momento, em Ponta Grossa está sendo bem mais vantajoso você abastecer o teu carro com álcool, etanol, do que com a gasolina. Tudo bem? A gente vai dando mais dicas aí, vou dar uma dica de cerveja daqui um dia para vocês também em relação, e pensar um pouquinho na cerveja de garrafa, cerveja por latinha. O que compensa? Será que compensa ainda usar cerveja de garrafa? Ou será que não? E se não, por que as pessoas não investem na cerveja de garrafa, né? Mas tudo isso a gente vai deixar para o próximo vídeo, tá bom? Espero que tenha valido para vocês. Um grande abraço, até mais!